Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, eis que o mundo político está em polvorosa. De um lado, Facas Guinzo, do outro, Meias Vivarina. Lembram daquela propaganda que tinha da Facas Guinzo, que cortava tudo, e a Meia Vivarina, que nada conseguia cortá-la? Pois é, agora é o grupo das Havaianas e o pessoal do impeachment do Xandão. Olha, convenhamos, gente, a gente já foi mais sério. Onde já. Olha, a Dri mostrou hoje uma publicidade do Romário dizendo que ia com o pé direito, entrar com o pé direito no ano de Copa, e que mandou o pé esquerdo do Maradona em 2014. Ninguém deu bulufas para isso. Agora, porque a Fernanda Torres falou que não ia entrar com o pé direito, ia entrar com os dois pés. Os dois. Tem um bom dirigente enlouquecida, cortando o chinelo, jogando fora. Que planeta nós estamos? Bom, esses são os gados, né? Os que mugem. Mas tem um outro povo que precisa tomar algum chá de juízo, porque entrou numa piração de uma não apuração. Vejam, gente, eu sou muito sério quando se trata de criticar colegas jornalistas. Mas uma reportagem que coloca o ministro do Supremo e o presidente do Banco Central num crime, sem uma fonte em on, com uma apuração de ouvir dizer na Faria Lima, porque o pessoal da Faria Lima está falando, e uma pessoa teria falado pessoalmente com o Galípolo, que teria dito a ela que o Xandão falou do Banco Master, e outras 5 ouviram dizer. Ouviram dizer. Foi professor de jornalismo. Fontes tem que estar no local, ser testemunha ocular do fato. Fontes de ouvir dizer não significam nada. Então, não me venham com chorumelas. Acabei de ver um amigo querido fazendo uma defesa de que tem que investigar, mas tem que investigar o quê, cara pálida? Cadê? Tem o Galípolo de um lado falando, é mentira. O Xandão do outro dizendo, é mentira. Não tem um e-mail. Ontem, daqui na entrevista, eu falei com o Pedro Serrano. Falei, Pedro, se a Malu disse isso, talvez ela tenha lá que o Galípolo fez uma denúncia no ouvidoria, no compliance, não sei o quê. Só se for isso. Porque não é possível que ela tenha feito uma matéria dessa com o tamanho do que está em jogo nisso, do ouvir dizer que na Faria Lima tem gente falando o quê? Agora, tem canais, programas, jornalistas, alguns que eu respeito, outros respeito menos, para dizer a verdade, inclusive do campo de cá, da democracia, que estão transformando isso numa grande apuração. A Daniela Lima, que faz jornalismo com correção, apurou claramente com 4 fontes diferentes que, segundo essas fontes, é leviano dizer que, em algum momento, o Xandão tratou do caso Master com o Galípolo. Então, se eu tiver que escutar alguém, eu vou ouvir aquela que apurou depois e que costuma apurar com mais rigor. A Malu Gaspar,
há um tempo atrás, fez uma matéria dizendo que havia, dentro das Forças Armadas, um consenso na cúpula de que não ia poder prender ninguém. Ela falou por vozes da cabeça dela também. E aí publicou isso, e aí? O que aconteceu? O processo foi até o fim, e o Xandão, a quem ela sempre critica, a quem ela sempre bate, ele foi lá e prendeu, inclusive o general Heleno, que está sendo solto agora por alegar demência. Ela era porta-voz da Lava Jato, e eu falo aqui com a maior tranquilidade. É só ver as matérias dela da época. Foi como foi o Fausto Macedo e como foi o antagonista. Perderam para mim ali, o antagonista nunca teve, mas o Fausto, que é um cara que eu respeitei muito como jornalista, perdeu ali totalmente a credibilidade, porque pegava, como também o filho da Miriam Leitão, que fez um livro do Moro, eles pegavam do jeito que vinha a informação da Lava Jato, repassavam sem checar, publicavam sem filtrar a informação. Sabe que é jogar água de esgoto na rua? Era isso que esses jornalistas faziam. Então, eu preciso ser cuidadoso. O que não dá para acreditar é que jornalistas que defendem a democracia, ou assim se colocam, numa posição de pluralidade, num campo mais progressista, engulam isso e saem verbalizando. Precisamos tomar cuidado com o Xandão. Claro que sim, temos que tomar cuidado com a minha mãe. Tem que desconfiar de todo mundo? Sim, jornalismo é isso. Alto lá, mas não assim. Ontem o Merval estava falando de impeachment. Será que as pessoas não sabem ler nas entrelinhas o que está em jogo nesse país? É disso que se trata. É uma operação para anistiar os caras que o Alexandre de Moraes prendeu, incluindo as Forças Armadas e parte do Supremo. E parte do Supremo. É fazer isso e limpar a área para uma candidatura Tarcísio, entregar para o Bolsonaro a prisão domiciliar e falar agora vamos com o Tarcísio, todo mundo junto contra o Lula, para em 2026 a gente se livrar desses caras do PT, da CUT, dos infernos que o parta, do MST. É isso que está por trás. O Alexandre de Moraes não está sendo... não está no alvo porque a mulher dele tem um escritório da advocacia. É preciso investigar. Ela tem um contrato com o Banco Master? Fez alguma coisa errada a partir desse contrato? Esse contrato, por acaso, ele pode estar mascarando alguma lavagem de dinheiro, alguma operação de tráfico de influências? Se pesquise, vai para cima, pede CPI, faz o que tiver que fazer, mas não caia nessa esparrela, jornalista, de ficar falando que tem gente de esquerda defendendo o Xandão. Lógico que vai defender quem numa situação dessa? Olhando para o cenário, em vez de olhar a árvore, olhe a floresta. Eles querem o impeachment do Alexandre de Moraes para poder fazer o impeachment depois do Flávio Dino, para depois poder soltar o Bolsonaro, mandar ele para casa, para depois poder ganhar a eleição com o Tarcísio e transformar isso aqui num grande território dos Estados Unidos. Será que não deu para perceber? Será que somos tão inocentes assim e que só vemos quando é no outro país vizinho? Aqui não. Aqui nós somos democratas, nós comemos de garfo. Faça-me um favor. Faça-me um favor. Né? Não vou. Aqui na fora nós não vamos embarcar nessa. Nós não comemos comida requentada do Globo. Nós não postamos matéria do Globo sem filtro. Não, não e não. Eu acho um absurdo que a gente tenha que dizer isso
em 2025, em dezembro de 2025, depois de tudo que a gente viveu desde 2013, 2014 para cá. Não aprendemos nada. Nada. Oh, numa boa, tem dia que a noite é soda. Enfim, era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todas.